Eu tenho um filho que está com 21 anos. Meu filho, ele com 6, 7 anos de idade, ele jogava um joguinho chamado GeoGuessr. Não sei se vocês já viram, mas o jogo é assim, ele usa o Google Maps e você começa a jogar, ele joga você numa rua e você tem que adivinhar em que país você está. Aí você sai andando como se fosse pelo Google Maps e aí você tem que ir pegando pistas para adivinhar. Isso ele jogava com 5, 6 anos de idade. Interessantíssimo. Meu filho aprendeu a falar inglês sozinho, jogando online, conversando. Quando ele foi a primeira vez para os Estados Unidos, ele já estava quase fluente em inglês. Eu fui aprender inglês a duras penas em cursinho de inglês. Então, tem esse lado da tecnologia que, para mim, é absolutamente fascinante e que eu acho que a maioria das pessoas ainda não entendeu as possibilidades. Agora, tem o outro lado, essa pesquisa que a gente acabou de comentar aqui, e que menciona como um dos fatores de demissão da geração Z a falta de motivação. E eu observo, eu tenho a impressão que a gente comunica para essas novas gerações o seguinte: você tem que fazer só o que te satisfaz. O mundo funciona em função de você. A sua realização pessoal é o único objetivo pelo qual vale a pena você lutar. Não aceite nada menos do que a felicidade completa que já deve vir no seu primeiro emprego. Não, você tem que ser empreendedor, você vai ser rico, você vai fazer uma coisa bacana. E não permita que os fatos firam seus sentimentos, entendeu? Não, cuidado, o fato não pode ferir seu sentimento. Eu acho que é por aí mesmo. E tem mais um agravante, que é o mundo que é trazido para essa garotada ali no feed. Vem um mundo naquele feed que o moleque fala, pô, essa é a vida que eu quero. Né? Na nossa época, você eventualmente via na revista Caras, né? Aparecia a cara, você via lá o jogador de futebol, era ali, era só ali que a gente via alguma entrevista de televisão. Hoje no feed do garoto, tá cheio de moleque igual a ele, vivendo uma vida na babesca. A ali, rotina diária e aí o moleque olha, bilionário. É isso que eu quero, cara. Peraí, o cara trabalha a hora que quer, faz uns filminhos, vem uma empresa, paga 40 mil reais pra ele fazer um post, essa é a vida que eu quero, né? Porque se ele tem, por que eu não posso ter? Então tem não tem mais filtro. Para o cara chegar ali na cara desse garoto, antigamente você tinha que ser entrevistado pela revista Caras. E para chegar lá, você tinha que ter feito alguma coisa. Ou no mínimo tinha que ter grana para poder chegar lá. Hoje em dia, qualquer um põe o que quiser no ar. Então dá a impressão de que o mundo é muito mais colorido do que ele é de verdade, né? De que existem muito mais oportunidades, que é muito mais fácil você ter sucesso do que na verdade é. E quando a vida se apresenta com o boleto, chega o boleto, você fala, cara, mas dói assim? Infelizmente dói. Vocês viram ontem, circulando no X, uma discussão de uma moça que estava no avião e a mãe filmou? Viralizou isso. A mãe filmou indignada porque a moça não quis trocar de lugar com o filhinho dela que estava chorando, porque a moça estava na janela, o menino queria ir na janela, começou a chorar e a mulher chegou, você não quer trocar com ele? Não, eu comprei esse lugar aqui, eu estou sentado aqui, eu preciso voar aqui. E virou um escândalo nacional, né? Cara, tá todo mundo louco. Na minha época, pera um pouquinho, esse aqui é meu lugar. Não tem obrigação nenhuma de dar um lugar para você. Você não é um aleijado, você não está em perigo de vida. Por que eu daria para você? E aí foi uma indignação total ali, né? Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo, cara. Até nesse ponto, e aí eu trago aqui uma outra ótica dessa mesma ideia. Quando você lê os comentários você tem lá o vídeo e aí tem os comentários. Quando você lê os comentários, para mais de 90% são pessoas dizendo que a mãe da criança fez errado. Sim. Então, veja bem, às vezes a gente tem uma coisa que é aquele 10% que tá perdido, ele é o mínimo. Ele não é a maioria. Pode olhar nos comentários. Só que o que acontece? É uma minoria barulhenta. Exatamente. É uma minoria que faz muito barulho. E nós, por uma tendência, como eu digo, eu coloco um vídeo lá, 200 pessoas comentam, que legal, que bacana, vou aplicar, gostei. Aí vem um lá e xinga, a minha tendência, eu quero responder, eu quero mostrar pra ele que ele tá errado e tal. É uma tendência comportamental humana. Tem um grande cara aí, que ele faleceu, inclusive, no começo desse ano, o Daniel Kahneman. O Kahneman foi um prêmio Nobel, ele foi tão genial que ele era psicólogo e foi prêmio Nobel em economia, né? Ele falou, não vou ganhar na minha área não, que tá muito simples, vou ganhar em outra, né? E o Kahneman, ele ganhou, né, o Nobel
pela a teoria da aversão à perda, né, na economia, mas ele tem outras ideias sobre vieses. E um dos vieses que ele diz é o viés de disponibilidade. Sim. Então, basicamente, o viés de disponibilidade é assim, eu tenho um todo, então eu tenho essa mesa completa, e eu digo assim, ó, essa mesa é feita de papel. Porque é o que eu estou olhando aqui. Então eu desconsidero o todo, e se essa mesa é feita de papel e ela é branca, eu vou tomar minhas decisões em cima dessa disponibilidade de informações. Medo de avião é o que eu gosto sempre de dizer, né? Minha irmã é piloto de avião. Minha irmã diz que todos os dias, no planeta Terra, 250 mil aviões decolam e pousam em segurança. Todos os dias. Só que não sai na imprensa assim, avião decola do aeroporto Santos Dumont e chega em Cumbica em segurança. Chega só, pegou fogo na turbina, bateu, turbulência, né? Quando a mãe não deixa entrar. Então, a massa, ela tem acesso a um pedaço da informação e aí as pessoas dizem assim, avião é perigoso, avião cai, avião acidenta. Né? Então, quando também esse tipo de coisa cai na mídia, esse exemplo que você deu, a gente começa a ver que a maioria das pessoas ainda se tem uma luz, porque assim, a esmagadora maioria das pessoas que eu vi compartilhando diziam, essa mãe tá maluca, o que essa criança tá aprendendo? E a gente tem uma tendência a falar mal da geração, né? Esses meninos não querem saber, mas peraí, quem que tá criando? Quem que ensinou, né? Eu costumo dizer o seguinte aqui, essa geração que vem aí tem uma consciência ecológica muito maior do que nós tivemos, né? Eles têm um trato com a natureza muito maior do que nós tivemos a nossa geração. Quem foi que ensinou para eles? Quem ensinou isso para eles? Fomos nós, cara. Então, essa garotada tá dando um sinal de que aprendeu muito bem coisas que nós ensinamos, pro bem e pro mal. Então, outro dia eu li um material que estava dizendo que o millennial olhava pro pai e pra mãe, via os dois desesperados, trabalhando que nem um louco. A mãe ganha o cargo de diretora, se mata de trabalhar, e o garoto olha e fala, eu não quero isso pra mim. Isso eu não quero. Se isso é sucesso, eu não quero isso. Eu vou vender miçanga na praia. Né? Então, é tudo uma lição. Qualquer liderança, mesmo de boca fechada, está dando lições de ética. Entendeu? Se eu não falar nada, eu estou dando uma lição. Se eu falar, eu também estou dando. Eles estão me olhando e estão aprendendo comigo. Então a gente ensinou tudo de bom e também ensinou aquilo que... E talvez essa reação dessa pesquisa, né, seja exatamente isso. A molecada entra desmotivada porque foi o quê, cara? Vou entrar no mesmo sistema, vou ficar que nem meu pai? Vou ficar que nem minha mãe? Eu não quero. E aí a gente volta no início da nossa conversa, que essa criança está sendo formada socialmente na escola. Sim. A escola é o primeiro contato social que ela sai da saia da mãe, né? Ali do pai, do seio familiar, e ela vai ter um convívio social, ela vai conviver com pessoas diferentes. E eu sempre digo o seguinte, se nós fôssemos contratar agora que nós vamos criar uma empresa e nós queremos contratar pessoas para a nossa empresa. Então o que a gente quer? Pessoas que se comuniquem, pessoas que pensem fora da caixa, pessoas que sejam boas de grupo, pessoas que se conectem, né? Legal. Aí você pensa que tem um aluno desse hoje no 4º ano do fundamental. Esse aluno é um estorvo. O aluno que se comunica com todo mundo, que se conecta, que é bom de grupo. É o fundão. O fundão da sala. É o fundão da sala. Esse aluno está sendo reprovado, ele está sendo, né? Então a gente forma cordeirinho, todo mundo na caixinha, aí a hora que ele vai para o emprego, você fala assim, pense fora da caixa, seja diferente. O moleque fala, não tem como, né? Há um tempo atrás tinha uma pressão maior porque você falava, cara, se eu não entrar numa multinacional, numa empresa, eu não vou ser ninguém, se eu não estudar. Hoje, essa possibilidade que era assim, ela virou isso aqui. Então ele fica pensando nessas coisas, vou ser youtuber. E aí eu sempre digo, o aluno fala pra mim, eu quero ser youtuber. Na minha cabeça eu falo, cara, não sabe o que tá falando. Mas eu falo assim, o seu youtuber hoje, no meu tempo, era ser jogador de futebol. Sim. Eu conto nos dedos de 2 mãos, assim, jogadores que ficaram milionários jogando futebol. Você tem um Ronaldo, um Neymar, uma coisa... Mas, cara, a imensa maioria dos jogadores de futebol ganha muito pouco, não consegue se sustentar. Sim. Então, assim, o YouTube também não vai ter espaço para todo mundo ficar milionário. Então, você quer fazer? Vai ter que trabalhar, vai ter que aprender, né? Então, são essas... Mas eu vejo que esse reflexo dessa pesquisa vem de uma escola que não prepara pessoas. Prepara. Aquele clipe do Another Break in the Wall do Pink Floyd, sim, né? Todo mundo ali na filinha e tal.
exatamente para colocar todo mundo na mesma caixa. Eu acho isso que você falou, eu estou refletindo aqui, né? Você disse que as gerações atuais, elas têm um respeito maior pelo meio ambiente, pela ecologia, do que a nossa. Eu estou pensando aqui, eu não sei se eu concordo com você. Eu acho que na nossa época, na minha época, na época em que eu era jovem, não era tão importante você sinalizar a virtude de respeito ao meio ambiente. A gente não ficava declarando a toda hora, precisamos salvar o planeta, ou vamos combater mudanças climáticas. Não era pauta, né? Não era pauta. A gente não achava que expressar isso era importante. E, por outro lado, esse é um ponto muito bom que você levantou, Luciano, porque eu vejo, e o William me corrija se eu estiver errado, eu vejo que as gerações que hoje usam de forma extremamente intensiva tecnologia, internet, telefonia celular, eles recebem mensagens que alguém decidiu que são mensagens importantes. Então, vamos combater as mudanças climáticas, o mundo inteiro, né, está convencido. Essa mensagem chega para o jovem, mas ele chega de uma forma... Ele sabe que aquilo ali é uma coisa que ele tem que repetir, que numa entrevista de emprego ele tem que dizer vamos combater as mudanças climáticas, né, na entrevista para o estágio, mas eu não sei se ele internaliza isso, porque eu vejo essa turma que fala sobre isso encher a praia de lixo no Rio de Janeiro. Eu saio catando o lixo que a garotada deixa na areia da praia do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que aquelas pessoas, se você perguntar para elas se a gente tem que combater mudanças climáticas e tratar bem do meio ambiente, eles vão concordar. Mas o comportamento deles diz o contrário. É a mesma coisa. Eu achei interessante que você falou sobre a maconha. É a mesma coisa. Porque o jovem, geralmente, né, se você falar, por exemplo, você é a favor de agrotóxico? Claro que não, eu não quero tóxico na minha comida. Vamos fazer tudo orgânico, tudo... Mas e as drogas? Então, eu não sei se algumas dessas lições, elas estão vindo empacotadas demais para o consumo. A pessoa pega aquilo ali, bota na prateleira, mas não houve um aprendizado verdadeiro. Houve só... Isso é parte, né? Eu uso o exemplo que é o seguinte aqui. Eu, quando tinha 10 anos de idade, o meu sonho era ganhar uma espingardinha de pressão, uma espingardinha de chumbo. Eu tive uma. Para fazer o quê? Matar passarinho. Se eu der uma espingardinha de chumbo hoje pro meu neto de 10 anos, quem que você acha que vai tomar o tiro? Entendeu? Então, a consciência existe, mas os sem noção também estão para todo lado. E a história do afetar a virtude, né? Dizer que defende tudo e depois jogar o lixo na rua, cara, isso é cultural, isso é natural. Mas eu acho que tem um valor, tem valores que foram passados para essa garotada que na nossa época a gente não dava muita atenção, não, né? Parte disso, eu acho que realmente é porque entrou em pauta, né? Por exemplo, não existe uma campanha mundial para ensinar as pessoas a serem resilientes. Não existe isso. Que, na minha opinião, é um elemento fundamental para a felicidade e sucesso. Sim. Olha só, vamos fazer uma campanha mundial para dizer o seguinte, você vai ter problema sério na vida. Vai ter momento em que você vai olhar e vai dizer, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vai ter momento na sua vida que você não vai ter dinheiro. Sim. Você vai sofrer derrotas na sua vida. Quando é que você viu essas lições sendo ensinadas? A gente vê o contrário. Vamos botar o pé ainda mais no chão? Nós não ensinamos o pessoal a lidar com o dinheiro, cara. Nem com o dinheiro deles ele aprende. Então, me parece que não há um interesse que isso aconteça. Não há um interesse de... Você ensina operações sofisticadíssimas, matemáticas, na 7ª, 8ª, 9ª série, calculam o financiamento, a prestação de um financiamento... Juros compostos. Juros compostos. Conceito. Você tá enfiado até o pescoço nisso. Agora tem a onda do... Como é que é? Socioemocional. Socioemocional. Outro dia eu fui na Bet, todos os stands tinham o socioemocional, que parece que alguém em algum momento notou que falta essa pegada e isso virou... Eu não sei se isso está se traduzindo em mudanças efetivas ou se é só o nome da moda, né? A ideia, por exemplo, tem as eletivas hoje do ensino médio, que a ideia é que você pegue, tem a grade lá, português, matemática, geografia e tal, e você traga ideias, e a escola tem liberdade para escolher o tema que ela quer ensinar. Então, por exemplo, eu dei aula de neurocomunicação para adolescentes, porque escolas particulares, sempre tem que lembrar, e até você falou da mãe na questão da leitura lá,
eu não sei se é de escola particular, mas a gente tem que lembrar que o pai e a mãe da escola particular, além de pai e mãe, ele é cliente. Então a escola também tem que ter uma coisa comercial ali que precisa ser olhado, então a gente sempre tem que estar ligado nisso. O meu era pública. Era pública? Naquela época, pública era melhor que a particular. Ok. E aí, tem o socioemocional, tem a eletiva. Só que o fato das escolas poderem escolher, a escola que cobra lá 5, 6, 10 mil de mensalidade, ela contrata um professor e vai lá ensinar. A escola pública a gente recebe relatos, por exemplo, escolas ensinando, tem aula de fazer brigadeiro, o docinho, brigadeiro, porque a diretora fala, cara, eu tenho que cumprir um negócio aí que me jogaram na mão, não tem dinheiro para contratar, quem que sabe ensinar um negócio? O professor, eu sei fazer brigadeiro fora da aula de português. Você ensina as crianças porque a gente tem que cumprir. E a gente precisa lembrar de uma coisa, e isso não é da geração atual, é da história humana. O adolescente é a maior massa de manobra que existe. Adolescente, quando acredita numa ideia, a gente pode falar de cara pintada, né, lá no impeachment do Collor e tal. Então, assim, o adolescente é o mais fácil de você botar uma ideia nele. Eu sempre falo pro pessoal assim, ó, entra na internet, procura uma manifestação que a polícia tá descendo a borracha. Olha quem tá apanhando. Nunca é um cabeça branca, bicho. Sempre é um adolescente. E queimaram livros nos anos 30. Pois é. Começaram com eles, né? Então, assim, mas quem que tá chegando pro adolescente e fala assim, vai lá, jovem. Olha lá, a tropa de choque tá chegando, tá com a garrafa na polícia. É um velho. É um cara... Então, por exemplo, partido político ama jovem, trazer o jovem, tá sempre fazendo campanha para trazer jovem. Sindicato, associação. Por quê? Porque esses caras, o cara fala assim, vamos nós três agora na Paulista ali, fechar a rua e queimar um pneu. Eu vou nada, cheio de coisa para fazer, bicho. Então, faz isso pro jovem, ele fica animado para fazer o negócio. Então, é uma massa de manobra, é um momento que eles entram nesse circuito. Então, se a gente pensa que o adulto... Por exemplo, quando você pega casos de ataque a escolas, tivemos alguns ataques no Brasil recentemente, aí você pega de onde está vindo. Porque assim, alguém deu arma para esse aluno, alguém ensinou ele a fazer tática de guerrilha, acessar, fazer um monte de coisa que não deveria. Quando você vai ver, são facções criminosas, se a gente puder chamar assim, o que eles fazem? Ele acolhe o jovem. Ele fala assim, ninguém te dá moral, vou te dar uma arma para te mostrar como que você é importante. Então, esse acolhimento faz o jovem fazer coisas absurdas como fazer um ataque a uma escola. Mas o contrário também é verdadeiro. Um adolescente, um jovem que ele tem estrutura, que ele recebe e tal, só que, e aí eu concordo muito no ponto que você falou, que é assim, se a gente não ensinar para alguém que a vida não é o TikTok, que tudo vai dar certo se eu fechar o aplicativo, os problemas se acabam, esse adolescente, ele vai achar que a vida é fácil e vai tomar na cabeça, a gente já sabe o final. Só que eu trago um ponto de reflexão aqui. Existem pais que estão ensinando isso para os filhos. Estão ensinando resiliência, estão mostrando. O meu pai foi pedreiro a vida toda, né? Hoje está aposentado. Uma vez meu pai me levou na obra dele lá e falou assim para mim, cava uma valeta no chão aí. 3 metros de valeta. Aí vai eu com a picareta, embaixo do sol. Cava, cava, cava. Aí daqui a pouco, acabou, almoçamos, aquela marmitinha que a mãe põe um pano de prato assim, né? Almoçamos e tal. Na hora que eu voltei, ele falou, tampa. Qual que é o sentido disso? Ele falou, tampa que eu tô mandando num tempo que não se discutia com o pai o porquê. Tampei a contragosto, muito bravo. A hora que eu dei a última pasada que eu tampei, que não consegui pôr de volta, porque terra você tirou, põe de volta, ela fica assim. Aí eu falei pronto, pai, terminei. Ele falou, sabe por que você fez isso? Pra você pegar raiva disso aqui e estudar. Porque cavar valeta no bar do sol não é pra vida pra ninguém, não. Entende? Então, assim, esses adolescentes que estão sendo criados entendendo da resiliência e aprendendo que você toma uma porrada e você continua, eles vão mandar nesse que acha que o mundo é todo... E aí é cíclico. Isso desde que o ser humano existe, é cíclico. Um vai mandar em quem não estiver preparado.